paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 17. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? O texto nos fala de dois discípulos que haviam saído de Jerusalém e estavam indo em direção à aldeia de Emaús. E esses dois discípulos estavam tristes, desanimados e decepcionados. Por quê? Pelo que havia acontecido. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, havia sido morto e já era domingo, e eles ainda não tinham visto ele ressuscitado conforme eles esperavam. Ouviram até dizer que ele não estava mais na sepultura, que alguém viu ele, mas não era uma certeza. E isso era o motivo de sua tristeza. E eles iam conversando, caminhando, tristes, quando de repente um homem se aproxima até eles. E quem era esse homem? Era Jesus. Jesus havia ressuscitado. Porque promessa, quando vem de Deus, ela se cumpre. Mas eles não percebem que era Jesus. E Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando. E eles dizem: és tu peregrino aqui? Não sabe dos últimos acontecimentos? E começam a falar sobre Jesus. E Jesus começa a falar a eles sobre as profecias. E iam caminhando e conversando e caminhando, sem perceberem que era Jesus. E é isso que me chama a atenção. Às vezes as lutas, as dificuldades, as decepções são tantas em nossas vidas que às vezes temos a impressão que Jesus não está mais conosco, que Jesus não está mais nos ouvindo, que Jesus nos deixou. Às vezes as tristezas e decepções da vida nos dão essa impressão que Jesus nos abandonou. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, nos diz: pode uma mulher se esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus estava dizendo: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece do seu povo. Jesus nunca deixou de ouvir a sua oração, servo fiel a Deus. Jesus nunca deixou de ouvir seu clamor. Jesus nunca te deixou sozinho. Ele sempre esteve ao seu lado. Mesmo que você não perceba, Ele está aí ao seu lado cuidando de você. A Bíblia diz que eles continuaram caminhando até chegar a Emaús. E quando chegaram lá, Jesus ia se retirando, quando os discípulos disseram: fica aqui conosco, porque está tarde. E é isso que Jesus quer, ficar conosco.
Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O texto nos diz que na hora do partir do pão, Jesus desapareceu diante dos seus olhos, diante dos discípulos. Então um olhou para o outro e disseram: Você não notou que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia? Eles puderam sentir e ver que Jesus havia ressuscitado. Eles então correram alegres de volta para Jerusalém para contarem a novidade aos apóstolos. Aqui eu aprendo algumas lições. Que quando Jesus se manifesta a nós, ele traz alegria ao nosso coração, ele faz o nosso coração arder. Ele renova a nossa fé, ele renova as nossas forças. E que se for preciso ele fazer algo sobrenatural acontecer, ele faz. Para nos mostrar que ele está conosco, assim como foi com os discípulos que estavam tristes no caminho de Emaús. Pois na presença de Jesus, até a tristeza, ela salta de alegria. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe a todos e um forte abraço.